Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero compartilhar algo aqui que é bastante relevante e que é de suma importância todos vocês enxergarem isso, porque é assim que vocês vão crescer em conhecimento e não vão ficar presos ouvindo só aquelas coisas, ouvindo. E para piorar, são coisas assim que pouco vai se aproveitar. São coisas passadas que dificilmente vai se aplicar hoje em dia para os crentes. O que eu quero compartilhar aqui vocês perceberam que as pregações dos líderes religiosos é só sobre Velho Testamento? Eles só pregam coisas lá que as leis lá que Deus deu especificamente para o povo lá de Israel. Eles só ficam pegando as coisas lá boas, né? Como dízimo, boas para eles. Como dízimo, como ofertas, né? Votos. Aí eles distorcem o sentido de voto. Eles ficam pegando essas coisas lá do Velho Testamento. Pegam também profecias, né? Profecias que Deus prometeu também apenas para o povo de Israel. Eles pegam e ficam mentindo. Essa que é a verdade, mentindo, dizendo que Deus vai fazer isso também com a igreja, com o povo de hoje. Sabe, irmãos, são coisas que só se aplicam lá, que se aplicaram lá para o povo de Israel, que hoje em dia não vai mais fazer sentido aqui para nós. Eles sempre pegam versículos assim isolados, de bênção, e ficam prometendo para o povo que Deus vai fazer igualmente com eles. E é só Velho Testamento, meus irmãos. Isso é lamentável e é muito preocupante. E quando não é assim que eles fazem, aí eles ficam fazendo aquele tipo de pregação, assim, narrando lá, né? Como acontecia lá no tempo antigo, que daí os israelitas faziam assim, assado e tal, acontecia isso, aquilo. Meus irmãos, pensam, o que isso vai trazer assim de prático, assim, que vai mudar, vai ajudar vocês hoje em dia? O Velho Testamento é importante, sim, mas cada um de nós temos a Bíblia na nossa casa e podemos ler o Velho Testamento. Mas o que importa mesmo, meus irmãos, agora, o que é importante mesmo hoje em dia, na era da igreja, na dispensação da graça, o que importa mesmo, o que é relevante mesmo, é o Novo Testamento, porque é no Novo Testamento que nós encontramos as leis de Deus para a igreja. E nós não vemos os líderes religiosos pregar o Novo Testamento, o que Deus quer ali da igreja, o que Deus quer deles, que são líderes religiosos. Tem muitas leis ali, muitas instruções ali para os líderes religiosos no Novo Testamento, mas eles não lêem. Eles não ensinam o povo.
Perdão, meus irmãos, tinha uns cavalos aqui, ó, que eu tô aqui na fazenda. Então, meus irmãos, o que os líderes religiosos deveriam fazer é ler o Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que serve hoje para a igreja. Nós estamos na era da igreja, dispensação da graça. Então, é o Novo Testamento que deve ser estudado, ensinado para o povo e aplicado. É o Novo Testamento. Então, enquanto isso, irmãos, enquanto eles estão pregando o Velho Testamento, trazendo um monte de coisas lá do Velho Testamento e mentindo para o povo que ainda existe hoje, e enganando o povo, dizendo que Deus vai fazer isso, fazer aquilo com o povo, que são promessas que foram feitas lá para o povo de Israel. Enquanto, meus irmãos, eles ficam enganando vocês com esse tipo de pregação, aí a igreja está cada dia mais enferma espiritualmente, porque a igreja não aprende a perdoar o seu próximo, a igreja não aprende a ajudar os necessitados, o seu próximo. A igreja não aprende isso. A igreja não sabe que o que Deus quer é que tenha amor no coração. Não é frequentar um templo lá assiduamente, lá frequentando templos, dando dinheiro lá para os líderes religiosos. Não é isso que Deus quer. Mas a igreja não aprende isso, porque os líderes religiosos eram para ensinar, mas não ensinam. O que eles ficam fazendo ficam lá no Velho Testamento, porque lá tem tudo o que eles precisam para sobreviver financeiramente. Então, irmãos, é muito triste, mas cada um de vocês, como nós vamos dar conta da nossa alma individualmente, então cada um de vocês façam a parte de vocês, leiam o Novo Testamento, procuram saber o que Deus quer dos cristãos e não dê mais ouvidos a esse tipo de pregações. Tirem, meus irmãos, esse escamo dos olhos de vocês, porque quanto mais a igreja se despertar, aí o povo de Deus vai crescer. E esse tipo de pregação aí já não vai mais ter efeito se o povo acordar para a realidade. Porque enquanto isso, meus irmãos, eles ficam pregando esse tipo de coisa, e aí lá dentro do templo a igreja está deficiente. Muitos estão lá na fornicação, muitos estão na prostituição, muitos têm lá raiva do seu próximo, tem inveja, tem o que mais, meus irmãos? Todos esses pecados que estão ali no Novo Testamento, a igreja está cometendo, porque não tem pregações sobre isso, não tem. E se não é pregado, o povo, infelizmente, o povo não vai fazer o correto, porque o povo, infelizmente, acredita muito cegamente no líder religioso. E se o líder religioso não está falando sobre esse tipo de pecado, então é porque não é grave, é porque não existe. Mas, meus irmãos, está a regra de vida para os cristãos, para a igreja, está no Novo Testamento. Então, leiam o Novo Testamento e que o Senhor venha ajudar cada um de vocês
E observem isso, meus irmãos. Observem isso e vocês verão e comprovarão que os líderes religiosos é exatamente isso que eles fazem. Eles não pregam algo prático para vocês, algo assim que realmente vai ajudar vocês a crescer espiritualmente. Eu digo porque eu vejo, meus irmãos, eu vejo aqui na minha realidade, eu vejo o povo perdido. O povo perdido, muitos assim, muitos são soberbos, muitos têm raiva do seu próximo, muitos, sabe, não estendem as mãos para aqueles que estão necessitados, eles não têm misericórdia, eles não têm amor. E por que isso, meus irmãos? Porque os líderes religiosos estão cegando eles cada dia mais com coisas que é lá do Velho Testamento que não vai ajudar o povo a ser verdadeiros cristãos. Então, meus irmãos, espero que os irmãos tenham entendido e guardem essa mensagem no coração de vocês e leiam o Novo Testamento com o coração sincero, querendo realmente saber as leis de Deus para a igreja. Como vocês devem se comportar hoje em dia. E aquelas coisas do Velho Testamento foram para os irmãos lá do passado e não se aplicam mais para nós. O que se aplica para nós e devemos cumprir, porque nós vamos dar conta com Deus, é o que está no Novo Testamento. Então, abraço e Deus os abençoe.